Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Estamos para a nossa transmissão da nossa escola. Quero dar bom dia a você que já está conosco. Deus te abençoe. E que você tenha a alegria, amém, de estar assistindo a nossa aula. Estou fazendo aqui os testes, mas graças a Deus está tudo certinho. Louvado seja o nome do Senhor. E nós já vamos orar. Hoje temos um tema muito importante, onde vamos falar ainda, sobre o sacerdócio, de Cristo eterno, não é? E a semelhança de Melquisedeque. Estudar um pouquinho sobre Melquisedeque, amém? Mas quero dar um bom dia a você que já está comigo. Deus te abençoe. Se desejar, coloque aí o seu alô para mim, tá bom? Eu vou botar aqui um sejam bem-vindos, tá? Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, amém? É a nossa saudação a você, amém, queridos? Então, estamos aqui preparando, mas o pastor Welly já está aí,
Amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo, pastor. Vamos agora orar, pedindo as bênçãos do Todo-Poderoso sobre todos que vão estar conosco nessa aula. Esperamos em Deus que ela seja edificante, que você se sinta abençoado pelo Senhor. Amém. Mas vamos orar, pedindo as bênçãos do Pai Celeste. Pai Celeste, quero te agradecer a noite de paz que nos concedeste, Senhor. Muito obrigado pelo dia de ontem, por toda a semana que passou e pudemos estar no Teu reino trabalhando, Te glorificando, Pai. Agora eu te peço nos abençoar nessa transmissão dessa escola, dar-nos capacidade para transmiti-la, abençoar a aparelhagem que está sendo, ó Deus, usada para fazermos esse trabalho. Abençoa o pastor Wesley, que já está aí comigo, companheiro de batalha, também todos que vão estar assistindo essa aula, Pai, que sejam abençoados, que o Teu Santo Espírito, que é o nosso Paráclito, que é aquele que nos capacita, tanto para pregar, como capacita o Teu povo para receber a Tua palavra. Peço a Tua bênção. Também pelo nosso caderno de oração, com todos os pedidos, ó Senhor, que estão colocados ali de vidas que precisam de Ti. Quero orar pela nossa irmã Aparecida, onde estivemos o lar dela, a luta que ela tem com um filho, mas a vida da Tua filha tem sido uma vida de batalha, uma missionária, Pai, que está ali no Parque Paulistano, trabalhando aos longos da existência daquele trabalho, e o Senhor tem abençoado ela. Sê com a Tua serva, Pai, sê com toda a família dela, abençoa, liberta aquele menino que precisa de libertação, e abençoa esta casa. Também te peço por todas as congregações do nosso ministério, Pai, a nossa sede, prepara-nos para estarmos logo mais às 16 horas na Tua casa, no culto da noite também, Pai. Também todas as igrejas do Ministério de São Miguel Paulista, a Tua obra em geral, nós entregamos nas Tuas mãos, Pai. Agora, Pai, que seja as Tuas mãos sobre os pedidos que serão colocados durante a apresentação desta aula, Pai, que possam ser atendidos pelo Senhor, socorridos e abençoados. Assim eu oro já agradecido, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor e que possamos estar juntos nesta adoração ao nosso Pai Celeste. Amém? Nós vamos louvar o Senhor com 545 do cantor cristão, que é o nosso hino sempre de abertura, não é? E que você seja muito abençoado, abençoada nessa aula. Amém? Sejam bem-vindos todos. Vamos lá? Vamos, jovens alunos, escola, a palavra de Deus estudar. São provas ouvidos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas do céu. Boas coisas ali aprenderemos da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos, à escola, pois queremos louvar ao Senhor. Seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Jacqueline Souza, bem-vinda, querida. Vem à escola comigo, ouvir boas novas do céu. Boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando no santo poder, e que sempre do estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Ó, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus.
Amém, amados? Quero dar boas novas, saudação a todos que estão nos assistindo, amém? E que Deus possa te abençoar, você que está aí conosco, né? Assistindo essa aula. Hoje, o nosso tema está no capítulo 7 do livro de Hebreus. E eu vou te convidar a abrir já a sua Bíblia para nós estarmos fazendo esta leitura. O capítulo 7, ele vai tratar do sacerdócio de Melquisedeque, que era uma figura do sacerdócio eterno de Cristo. Amém, queridos? Nós temos aí, então, essas instruções maravilhosas para nós vermos que o sacerdócio, porque o sacerdócio de Jesus não pertencia à linhagem de Arão, da tribo de Levi, não é? Mas era um sacerdócio que vinha lá de trás, né? E nós hoje vamos estar estudando sobre o sacerdócio de Melquisedeque. É uma figura que não temos registro, vamos dizer assim, de sua família, não é? Como está o texto sagrado aqui falando. E eu quero ler para vocês, são 28 versículos. Vamos ler e hoje vamos fazer essa meditação. Diz assim: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Agora vem a identificação dele, olha só: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Eu continuo: considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm a ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Olha só que coisa interessante aqui, não é? E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm essa ordem. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernentemente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio, e é muito mais manifesto ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus.
E, visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Sacerdote perfeito. Então, queridos, nós temos aqui, quero dar as boas-vindas a Júnior Domingo de França. Paz do Senhor, querido, seja bem-vindo. O trabalho do sacerdote, vocês sabem que nós temos o sacerdote, ele tinha a missão de levar o povo, de levar as necessidades do povo, interceder, oferecer sacrifícios, como acontecia quando alguém pecasse, teria que trazer um animal, apresentar ao sacerdote, o sacerdote pegava a tampa da Arca da Aliança, que é o propiciatório, e ali imolava o animal e derramava o sangue sobre a tampa, e ali então aquele que tinha cometido alguma falha ou falta recebia o seu perdão e poderia voltar agora livre das consequências, porque ele foi expiado o seu pecado. Mas Jesus, ele foi a propiciação, porque ele foi o propiciatório, ele mesmo se ofereceu em nosso favor, por isso que é um sacerdócio eterno, um sacerdócio de Jesus. Então, queridos, a nossa aula hoje, ela está exatamente tratando deste assunto, não é? Então, aqui está a nossa aula. Então, hoje, o nosso tema é Sumo Sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Então eu começo a nossa aula já trazendo para vocês aquilo tudo que capitulamos para a sua edificação. Amém? Deus abençoe a todos que já estão comigo e aqueles que ainda vão entrar serão também abençoados naturalmente. Mas vamos lá. O autor aos Hebreus identificou Jesus como sumo sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque, tanto no capítulo 5 como no capítulo 6. Mas quem é Melquisedeque? Por que Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ao invés da ordem levítica? Então, no capítulo 7, o autor responde a ambas questões. Então, vamos lá. Melquisedeque aparece na história bíblica durante apenas um curto período. Quando nós lemos Gênesis, capítulo 14, do 18 a 20, nós registramos assim: então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos, e Abraão lhe deu dízimo de tudo. Porque a Bíblia não registra seu nascimento, morte, nem mesmo sua genealogia, não deixa de ser uma interrogação. Melquisedeque parece ser de natureza eterna como filho de Deus. Ele é identificado como sendo tanto rei de Salém como sacerdote do Deus Altíssimo. O autor deseja demonstrar a superioridade do sacerdócio de Jesus sobre o sacerdócio de Arão. E assim ele afirma a superioridade de Melquisedeque sobre Levi.
ele faz em parte, observando que Melquisedeque abençoou Abraão, e o menor é abençoado pelo maior. E que Abraão, que tinha as promessas, pagou dízimo a Melquisedeque. Num sentido figurado, Levi, descendente de Abraão, também pagou dízimo a Melquisedeque através de Abraão. Mas por que uma outra ordem de sacerdócio, segundo Melquisedeque, era necessária? A resposta é que o sacerdócio levítico não era adequado. Não é isso? Nem Jesus era permitido ser sacerdote segundo a ordem de Levi. Os sacerdotes vinham da tribo de Levi, mas Jesus era da tribo de Judá. Amém? A lei de Moisés nada dizia sobre homens de Judá se tornarem sacerdotes, e assim isso era proibido. O homem não deve ir além do que Deus autorizou. Para que Jesus fosse um sacerdote, o sacerdócio tinha que ser mudado. Desde que o sacerdócio e a lei de Moisés estavam intimamente ligados, se o sacerdócio for mudado, então a lei também precisa ser mudada, como está no 7, 12 e 18 a 19. Aqueles que querem viver sobre a lei de Moisés, hoje em dia, desligam-se do sacerdócio de Jesus, porque ele não pode ser sacerdote sob a lei. O sacerdócio de Jesus é, então, uma garantia de que uma lei ou uma aliança melhor foi estabelecida, como registra o capítulo 7, do 20 ao 22. Por que alguém haveria de querer voltar à velha lei e ao sacerdócio levítico? Porque vocês sabem, nós já meditamos isso, né? O livro de Hebreus, que foi escrito para os hebreus, tinha o propósito de despertar os judeus cristãos, seguidores de Jesus, que estavam desejosos de voltar, não é, para o judaísmo e guardar a lei de Moisés. Nós já falamos isso, né? Então, por quê? É como você deixar Jesus e procurar um outro meio de chegar a Deus. Não há outro meio de chegar a Deus. Não há um outro meio de ter os seus pecados expiados. Não há um outro meio de salvação. Por isso Jesus disse lá no capítulo 14, não é? O que ele disse no 14:6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós vamos voltar para a nossa aula. Jesus é o sumo sacerdote superior. Ele foi feito sacerdote pelo poder de uma vida infindável e não através de um mandamento carnal como a lei de Moisés determinava. Diferente dos sacerdotes levíticos, que eram incapazes de continuar a servir por causa da morte, Jesus vive para sempre para fazer intercessão por nós. Está sentadinho à direita de Deus e intercede por nós. Muito interessante saber que temos um amigo, um companheiro, um guerreiro que nos vê como amigos e não como servos. Como ele mesmo disse, não vos chamarei servos, mas amigo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho revelado tudo a vocês. Jesus foi feito sacerdote através do imutável juramento de Deus. Os sacerdotes levíticos eram fracos porque pecavam, assim como os homens pelos quais eles faziam intercessão. Jesus, contudo, é santo, imaculado e separado dos pecadores. Ele não tem que fazer oferenda por si mesmo, como os sacerdotes levíticos tinham de fazer. De muitas maneiras, Jesus é verdadeiramente o sumo sacerdote superior. É esse sacerdote que nós temos intercedendo por nós, porque a missão do sacerdote é interceder pelo povo. É muito curioso que Jesus também é chamado de profeta, de o profeta, aquele que o próprio Moisés disse que Deus levantaria um profeta semelhante a ele, que ousadia de Moisés, não é? Mas a grande verdade é que a unção, a missão, a graça de Deus sobre Moisés fazia ele poder dizer uma palavra dessa. E a quem ele se referia? Ao próprio Jesus que viria. Hoje em dia, o capítulo 7 de Hebreus ainda é muito relevante para os cristãos, pois nos lembra da importância da nossa fé em Jesus como nosso único mediador
não é, com Deus. É Ele que nos media, é Ele que nos intercede, é Ele que conversa com o Pai. E quando Ele conversa com o Pai, Ele mostra como nos remiu, como expiou as nossas culpas que ainda vamos fazer, porque nós ainda pecamos e o Senhor está lá intercedendo por nós, não é? Porque com o seu sangue Ele expiou todas as nossas culpas. O capítulo apresenta Melquisedeque, uma figura misteriosa do Antigo Testamento, como um tipo ou um prenúncio do sacerdócio eterno de Cristo. O autor defende que o sacerdócio de Jesus, na ordem de Melquisedeque, supera o sacerdócio levítico, proporcionando uma via maior e mais perfeita do acesso a Deus. Coisa linda, né? Eu gosto muito de meditar aqui no capítulo, eu já volto lá, né, irmãos? No capítulo de 1 de Pedro, no capítulo 2, quando o apóstolo, aquele que foi o primeiro pastor da igreja, ele aconselhando aos crentes, ele diz assim, ó, deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimentos e inveja e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Agora no 5, vós também como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradável a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e que nem quem nela crer não será confundido. Assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram. Esse foi a principal pedra de esquina. E uma pedra de tropeço, rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Agora ouça bem o que o texto diz. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então está aí, queridos, né? O sacerdócio de Melquisedeque é contrastado com o dos levitas, indicando que ele não estava sujeito à genealogia, não tinha início ou fim registrado no seu sacerdócio. O autor então estabelece a superioridade do sacerdócio de Jesus, comparando com o de Melquisedeque. O sacerdócio de Jesus é considerado maior porque é eterno e imutável. Isso torna a garantia de uma aliança melhor, pois ele é capaz de salvar completamente aqueles que por ele se chegam a Deus. O capítulo também discute as limitações do sacerdócio levítico, destacando que os sacerdotes dessa ordem eram mortais e obrigados a oferecer sacrifício por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Em contraste, o sacerdócio de Jesus é marcado por sua impecabilidade, permitindo que ele se oferecesse como o último e perfeito sacrifício pelo pecado. O capítulo conclui afirmando a nomeação de Jesus como sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Seu sacerdócio é considerado um juramento divino, tornando-o mediador de uma nova e melhor aliança. Essa nova aliança é baseada em melhores promessas e fornece aos crentes acesso direto à presença de Deus por meio de Cristo, sacerdotes e sacerdotisas. Que coisa linda, não é, amados e amadas? Em tempos gerais, Hebreus 7 destaca o sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, como superior ao sacerdócio levítico.
traça paralelos entre Melquisedeque e Jesus, enfatizando a natureza eterna e imutável do sacerdócio de Cristo. O capítulo destaca a importância do sacrifício sem pecado de Jesus e seu papel como mediador de uma nova e melhor aliança, proporcionando aos crentes acesso direto a Deus. Aonde você estiver, o que você precisar, hoje você tem acesso a Deus. Não precisa procurar um sacerdote, não precisa de levar um animal, porque Cristo já cumpriu em sua própria carne aquilo que Deus exigia para remir a humanidade dos seus pecados. Por isso que Jesus disse na palavra de Deus, está lá no capítulo 19, verso 10 do livro de Lucas, o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Amém, querido? Hebreus 7, 1 a 28, no capítulo 7, é o início do ensino avançado para a maturidade. O versículo 1 a 10 descreve a superioridade do sacerdócio de Melquisedeque. O segundo informa Gênesis 14, 18 e 20, Melquisedeque foi maior que Abraão e Levi. Os versículos 11 a 25 descrevem a superioridade de Cristo, o sacerdote, como Melquisedeque. Como diz o Salmo 110, versículo 4, Cristo é sacerdote eterno e é maior que os sacerdotes levíticos descendentes de Arão. Hebreus 7:1, agora nós vamos começar a fazer uma reflexão, versículo por versículo. Amém, queridos? Deixa eu cumprimentar aí a Osleia Marques, dá um abraço no Afonso e você também, um grande abraço, querida. José Menino, Vassu Cocal, sempre presente conosco. Deus te abençoe, querido, e que em tudo você possa ser, como tem sido, um instrumento de Deus no meio dessas tribos indígenas. Deus te abençoe aí, meu irmão. Mas vamos continuar, queridos. Hebreus 5, 10 e 11. Primeiro vamos lá, o verso 1. A menção de Melquisedeque lembra a referência já feita a esse antigo sacerdote em Hebreus 5, 10 e 11. Melquisedeque foi tanto rei quanto sacerdote, uma combinação comum nos tempos antigos. Salém depois foi chamada de Jerusalém. Hebreus 7:12. O nome Melquisedeque significa rei de justiça. Salém significa paz. O rei ideal reina em justiça, o que assegura a paz, como está lá em Isaías 32:17. Hebreus 7:3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Gênesis, um livro com muitas genealogias, não tem nenhuma para Melquisedeque. O autor está dizendo que Melquisedeque nasceu sem pai e mãe, e que seria uma... Desculpa. O autor não está dizendo que Melquisedeque nasceu sem pai e mãe, o que seria um absurdo. Apenas que não existe nenhum registro de seu nascimento na genealogia de Gênesis. Agora, irmãos, não adianta nós discutirmos, mas como explicar a existência? Eu me lembro quando fiz seminário, eu sou da turma de 79, da Faculdade de Teologia, Seminário Unido do Rio de Janeiro, e tive como um dos mestres eminentes, pastor Gesiel Gomes. Quando ele entrou na primeira aula que nos dava, ele disse: olha, não me pergunte nada sobre Melquisedeque. Aí ele falou: não, sem pai, sem mãe, sem início, sem fim. Essa é a notícia que a Bíblia nos dá e vamos ficar com ela, não é? E é bom lembrarmos de Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos, e as ocultas para o Senhor nosso Deus. Não fica querendo descobrir e buscar coisa que a Bíblia não revela. Eu aprendi quando estudava que a Bíblia não diz com clareza, não afirme com certeza, que às vezes existem diversas ideias sobre certos textos que a Bíblia não clareia para nós, mas vamos nos contentar com o que está registrado. Então, quem era Melquisedeque? Então, ele era a figura do sacerdócio eterno de Jesus, e que não temos registro de dados genealógicos dele, não é? De suas descendência ou ascendência. Vamos ficar só com a informação que temos. E tal como ele, Jesus é tanto sacerdote como rei, pertencendo a um sacerdócio de justiça independente do de Arão.
Alguns comentaristas referem-se a essa passagem como a suposição de que Melquisedeque seria uma manifestação pré-encarnada de Jesus, o que é improvável, pois como o autor afirma aqui, claramente, ele é semelhante ao Filho de Deus e não mesmo que ele. Amém, queridos? Vamos lá, Hebreus 7, 4 a 7. Melquisedeque foi grande porque Abraão deu a ele os dízimos. No texto grego, a palavra patriarca é enfática. A grandeza de Abraão, aquele que possuía as promessas de Deus, ressalta a posição ainda maior de Melquisedeque, o sacerdote de justiça. Hebreus 7, 8 a 10, Melquisedeque era não apenas superior a Abraão, mas superior ao sacerdócio levítico de duas maneiras. Vamos lá. Primeiro, os sacerdotes levíticos eram homens comuns que morrem, e deste modo diferentes. Sacerdotes representavam o povo em diferentes épocas. Melquisedeque, pelo contrário, vive no sentido de que o Antigo Testamento não registra sua morte. Em segundo lugar, até Levi deu dízimo a Melquisedeque por meio da oferta de Abraão. A epístola usa da expressão, e para assim dizer, para afirmar que Levi, embora ainda não nascido naquela época, e não tendo assim dado dízimo literalmente, pelo fato de esconder, de descender de Abraão, deve ser contado como tendo dado dízimo a Melquisedeque também. Agora, o Hebreus 7, 11 a 25, porque Cristo, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, substituiu o sacerdócio levítico. Primeiro, interpretando o Salmo 110, 4, frase por frase, o autor de Hebreus dá a resposta. O sacerdócio de Cristo foi profetizado, é o verso 11 a 14. Seu sacerdócio era baseado na virtude da vida incorruptível, está lá no versos 15 a 19. O juramento de Deus estabeleceu o sacerdócio de Nosso Senhor, está no 20 a 22. Cristo não tem sucessor, mas permanece eternamente como sumo sacerdote. Debaixo desse novo plano, a lei, está no verso 12, foi substituída por uma melhor esperança, está no verso 19, e o melhor conserto, está no 22. Então vamos lá, Hebreus 7:11. Se o sacerdócio levítico tivesse sido capaz de levar as pessoas à perfeição, não seria necessário um sacerdote superior da ordem de Melquisedeque. Amém? Vamos lá. Se os sacerdotes, sobre a lei de Moisés, pudessem oferecer reconciliação entre Deus e o seu povo, não havia necessidade da vinda de um Messias, aquele que restabelecesse o relacionamento dos israelitas com Deus. Vamos ao 12 do 7. Mudança significa remoção. Hebreus 12, 27. Se o sacerdote de Melquisedeque removeu o sacerdócio levítico, então a lei de Moisés foi também removida. Em suma, o crente não está sobre a lei, mas sim sobre a justiça de Cristo, como está lá em Romanos 6,14, Gálatas 13, 24 a 25. Qualquer sistema religioso que tente permanecer sobre a lei não pode ter Cristo, porque Cristo foi o único que cumpriu plenamente a lei e pode justificar. Isso aqui é muito interessante, queridos. Na verdade, os judeus, como já dissemos, eles tinham 613 princípios que eles nunca guardaram. Não é isso? Está lá no capítulo 15, né, quando Tiago fala, nem nós, nem nossos pais pudemos guardar. E eles queriam impor aos crentes gentios que se convertiam exatamente se circuncidar e guardar a lei de Moisés. Então, o servo de Deus que estava ali deu esse esclarecimento. E nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes as sombras vêm sobre nós, mas nós precisamos de fazer isso, puxando, sistemas e costumes da lei antiga. O homem, o cristão, hoje deve ser cristão de dentro para fora, porque a lei trazia ensinamentos e instruções que preparava todos para quando o Messias viesse, como está lá no capítulo 1, 17, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo.
Nós temos que tomar muito cuidado. Você só tem um mediador, que é Jesus. Você só tem uma lei a cumprir, é a que está escrita aqui na palavra de Deus. E aquelas que já foram cumpridas, como a lei cerimonial e muito do Antigo Testamento, e mesmo as leis que Jesus trouxe para o Novo Testamento, para a nossa vida, ele deu uma nova roupagem. Quando a lei dizia não adulterarás, Jesus deu, porém vos digo, aquele que pensar. Então você percebe que Deus está querendo muito mais de nós do que a lei exigia. Então precisamos tomar muito cuidado. Eu continuo. No capítulo 7, 13 a 19, o autor fornece 2 grupos para demonstrar que a antiga aliança foi substituída. A primeira está no versículo 13 e 14, e a segunda nos versículos 15 a 19. Hebreus 7, 13 e 14. Aquele de quem estas coisas se dizem é o Senhor que se levantou de outra tribo, a de Judá. De acordo com a lei, a tribo de Judá não tinha nada a ver com o sacerdócio. O argumento se baseia no Salmo 110,4 e Hebreus 5,6. Se o Antigo Testamento dizia que outro sacerdote de outra tribo estava por vir, é porque claramente aquela aliança estava por ser substituída. E quando nós lemos no 7, 15 a 19, a lei que regulava o sacerdócio era carnal, no sentido que regulava as ações externas das pessoas. O Senhor, no entanto, é um sumo sacerdote, segundo a virtude da vida incorruptível, como afirma o Salmo 110,4, citado no verso 17. Jesus é um tipo diferente de sacerdote, outra indicação de que a aliança mudou. O mandamento não foi abrogado, houve uma reinterpretação da lei. Em Hebreus 7, agora 20 a 28, que faz o fechamento, tendo provado que a antiga aliança foi substituída, o autor argumenta ter sido trocada por algo melhor. Lá no 7, 20 a 22, o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico, porque foi estabelecido por um juramento de Deus. Olha lá, jurou o Senhor, Salmo 110,4. Em Hebreus 7, 23 a 24, como Cristo vive eternamente, seu sacerdócio é perpétuo. No sistema levítico, a função de sumo sacerdote estava sempre mudando de mãos. Ao morrer um sumo sacerdote, o outro assumia a função. Flávio Josefo avalia que existiram 83 diferentes sumos sacerdotes de Arão até a queda do templo no ano 70 depois de Cristo. Em Hebreus 7, 25, Cristo pode também o salvar por ser inteiramente divino e inteiramente humano. É muito interessante que quando nós falamos em salvação, nós temos 3 etapas e eu quero só trazer a sua memória aqui. As 3 etapas da salvação. A primeira etapa da salvação é essa: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, o homem crê, ele é liberto da condenação, mas não é completamente feita a obra. Ao crer, você toma posse da promessa, Agora, a segunda parte é a santificação. Se este versículo foi tomado como se referindo à presente intercessão de Jesus por nós, a palavra salvação adquire o significado de santificação, processo contínuo pelo qual somos libertos do poder do pecado. Como é que você se livra do poder do pecado? O pecado, como diz a palavra de Deus, ele está. Satanás, com o registro, a 1 de Pedro, no capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está em derredor de vós, procurando a quem possa tragar. E aí ele cita o 9, que está acontecendo no mundo inteiro. Então, o que é a santificação? É você guardando a palavra no coração, como está lá no livro de Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Não tem essa coisa que Deus entende a minha fraqueza e você se entregar, ao invés de buscar a santificação.
porque você ainda não foi totalmente liberto do pecado. Você já foi salvo porque creu, mas agora você precisa de cumprir aquilo que nós citamos, como eu chamo de o GPS, para chegar à entrada eterna do Senhor. E eu não vou ter nenhuma dificuldade de ler e reler esse versículo do capítulo de 2 de Pedro, no capítulo de número 1, do versículo 3 ao versículo 11. Não tenho nenhuma dificuldade, me desculpem se você já me ouviu ler, mas eu vejo aqui o GPS, a garantia de tu entrar. Você já foi salvo quando creu. Agora você tem a segunda etapa, que é a santificação. Quando Jesus disse, eu sou o caminho para a salvação, não é que ele disse, eu sou a verdade. Por que a verdade? Porque a verdade é a palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O crente tem que estar sempre meditando na palavra, buscando a força, a graça de Deus, porque o pecado nos rodeia, nós estamos sediados. É a mídia, é a sociedade, é o mundo em que vivemos, porque como está em 1 de João 5,19, sabemos que somos de Deus, e o mundo inteiro jaz no maligno. Então, através da palavra de Deus, é que você vai estar no processo intermediário da sua eternidade com Deus, que é a santificação. Na Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não tem essa coisa que Deus vai me tolerar porque Ele sabe que sou homem, não. Ele sabe que você é homem, Ele sabe que você é fraco, por isso que Ele deu do seu Espírito para você. E se o Espírito de Deus está em você, Ele é um paráclito divino. Ele veio para ficar com a igreja, Ele prometeu, né? Eu tenho que ir para vos enviar o outro Consolador que vai ficar com vocês para sempre. E aqui está a palavra dele na nossa mão, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Mas quando nós lemos 2 de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3, ela é muito clara. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Olhe bem o que vem no partir do versículo 8. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora o 9. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, não vendo ao longe e havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. E eu fecho no 11, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você foi liberto. Você é uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. As coisas velhas passaram. Né? Quando Paulo escreve a sua carta aos Gálatas, não é? Ele dá instruções preciosas, né, aos crentes da Galácia, porque eles estavam um tanto distraídos. No 5,16 ele diz, digo, pois, andai em espírito, e é no Espírito Santo, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e esse Espírito com letra maiúscula está dizendo o Espírito Santo de Deus, aquele que está em nós e trabalha em favor de nós,
está sempre nos alertando dos laços que Satanás, de maneira tão estratégica, ele monta para nos tirar da graça de Deus, da presença de Deus. Queridos, precisamos estar muito atentos a isso. Eu continuo lendo, né? Está aqui. Mas se sois guiados pelo Espírito Santo, que é a letra maiúscula de novo, porque as obras da carne são manifestas, quais são? Olha só: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. Mas o meu pastor, meu querido, você tem um pastor, mas tem a Bíblia na tua mão. Seja bereano. Eu vou ouvir o meu pastor. Eu quero ouvi-lo, mas quero trazer para a palavra de Deus com os bereanos. Está escrito lá no livro de Atos. E os bereanos foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque todos os dias examinavam nas Escrituras para ver se as coisas eram assim como eles ensinavam. É nosso dever cristão e responsável, porque Deus te deu o Espírito Santo. Você é sacerdote. Hoje você não precisa de sacerdote. Somos sacerdotes e sacerdotisas que tem o poder de, diante de Deus, interceder em favor de alguém, em nosso favor também. Então está aí a terceira parte que nós vamos entrar. Então eu repito: se este versículo foi tomado como se referindo à presente intercessão de Jesus por nós, a palavra salvação adquire o significado de santificação. Olha só: processo contínuo pelo qual somos libertos do poder do pecado. Porque o pecado tem o poder destrutivo. Por isso temos o Espírito Santo, e a palavra diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E finalmente eu falei sobre ao crer para ser livre da condenação, o se santificar para ser livre do poder do pecado, e finalmente a glorificação. Terceira é a glorificação. Esse processo deveria ser um dia completado com a nossa glorificação, quando formos enfim resgatados totalmente do poder do pecado. A palavra perfeitamente talvez se refira a essa glorificação, a nossa salvação completa e integral, que aqueles que já estão na presença do Senhor, já estão na glória com Ele, pecado nenhum pode alcançá-lo mais. Que se chegam, o verbo grego para chegar está no presente, o que indica que Jesus continua a salvar aqueles que se chegam a Ele. Em outras palavras, nossa justificação é um acontecimento definitivo, consumado na cruz, mas a santificação é um processo contínuo, e que você tem que estar lembrando da palavra: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é a interpretação desse ou daquele, porque infelizmente hoje o que mais nós percebemos é o afastamento da palavra de Deus. Muitos querem até reinterpretá-la, né? Como já disse alguém, a Bíblia precisa ser reinterpretada e adaptada à nossa realidade, a realidade deles, porque a palavra de Deus, como o próprio mentor dela disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. É isso aí. Como Cristo tem um sacerdócio eterno, Ele pode salvar perfeitamente. Palavra que significa completamente ou inteiramente. Para a sua salvação completa, está lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Deve o crente se chegar a Deus por meio de Cristo, que intercede por ele. É essa a última e a maior das três grandes aptidões ou possibilidades que se oferecem ao crente, apresentado nesse texto, como nós lemos lá em Hebreus 12:18, né, que Jesus, naquilo que foi tentado, pode socorrer aos que são tentados. E no 4:15 ele diz:
Não temos um sacerdote que não possa interceder pelas nossas, mas um que sem pecado está lá do lado do Senhor fazendo isso. Agora vamos já caminhando para a conclusão dos versos 26 a 28. O autor conclui este capítulo com um resumo de por que o sacerdócio de Jesus é superior a qualquer outro. Mais sublime do que os céus. Significa que Cristo é exaltado acima de tudo e se assenta na glória à direita do Pai, como os sumos sacerdotes de oferecer cada dia sacrifícios. Conclusão, e eu termino aqui. O sumo sacerdote oferecia um sacrifício contínuo anualmente no dia da expiação por si mesmo e pelos pecados do povo, enquanto os demais sacerdotes ofereciam sacrifícios contínuos diariamente pela culpa dos pecados diante do Senhor. Jesus, porém ofereceu o sacrifício de si mesmo, uma única vez. Sacrifício não por pecado próprio, mas suficiente e perfeito pelos pecados de todos nós. Amém, queridos? Então vamos lá. A natureza estável, permanente e eterna do sacerdócio de Jesus, estabelecido por juramento de Deus, contrasta com a natureza frágil e temporal do sacerdócio levítico. Enquanto a lei elevava o sacerdócio de homens sujeitos a fraquezas, o juramento que sucedeu à lei constitui o Filho que é eternamente perfeito. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Quero aqui falar, aqui está também o nosso pastor Afonso Marques. Um abraço, querido. Mas estamos aí, hein? Com você. Deus abençoe. Pastor José Moura Chaves. Um abraço, querido. Deus abençoe os companheiros. Agora vamos para o encerramento. E eu vou chamar o louvor do nosso encerramento, 137 do cantor cristão. Vamos louvar o Senhor, vamos adorar ao nosso Pai agora com este louvor, 137 do cantor cristão. Amém? Abra o seu cantor aí e vamos agora adorar o Senhor com este louvor, 137 do cantor cristão. Vamos lá? Enquanto Salvador teu livro ler, meus olhos vem abrir, pois quero ver da mera letra lei a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu à beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida o pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém. Amém, amados? Assim encerramos a nossa aula. Deus abençoe você que esteve comigo. Que a graça do Senhor não lhe falte. Agora, vamos conhecer os aniversariantes da semana. Você fez aniversário esta semana? Parabéns. Nós vamos recitar juntos o versículo do aniversariante. Vamos lá? É o Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deus te abençoe, multiplique muito os teus anos. E não esqueça, ao meio-dia nós temos o clamor do meio-dia. Às 18 horas nós temos o clamor das 18 horas com as nossas irmãs, mas nós estaremos transmitindo o nosso culto também lá da sede. Estaremos na sede à noite, na escola, 16 horas, mas não perca o culto presencial. Aquele momento em que a igreja se reúne para adorar ao noivo, a Jesus, e Ele está lá para ter um encontro pessoal com você, ainda que nós estejamos sempre com Ele ao nosso lado. Amém, queridos? Deus abençoe em tudo e que você continue na presença do Pai. Nós vamos orar. Eu já agora despeço-me de você e que Deus te abençoe e te guarde, te livre do mal. Amém? Pai Celeste,
Obrigado por esses momentos que passamos com os teus filhos. Abençoe cada coração, cada mente, cada vida. Ó Senhor, prepara-nos para esse dia de estarmos na tua casa, nos cultos presenciais te adorando. Abençoa os cultos, escolas e tudo que o Senhor tem para nós nesta tarde, neste dia, que sejamos todos presentes para te adorar. Agora te peço uma bênção especial para aqueles que aniversariaram durante essa semana. Multiplica os seus anos de vida, sobretudo na tua presença. Prepara-nos para estarmos na tua casa, Pai, te adorando e assim fazendo aquilo que nos é necessário, cultuando o Senhor no seu dia. Eu oro assim e já te agradeço em nome de Jesus, orando pela nossa nação brasileira, pelos poderes constituídos, ó Pai, porque nós sabemos que esses homens também têm um limite de só ir até onde Deus permite. Mas dá aqui a tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra, possa, com o conhecimento de Deus, estar libertando vidas da escravidão do pecado e trazendo eles à presença do sumo sacerdote Jesus, que intercede, que liberta, que cura, que transforma e que está conosco como sempre, porque essa foi sua promessa. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Muito obrigado, Pai. Assim nos despedimos em nome de Jesus. Abençoe a todos. É a oração que te fazemos com ação de graças. E em nome de Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus nosso Pai seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. Deus os abençoe e vos guarde. Deixa eu ver aqui. Muito bem, estão aqui os nossos irmãos que conosco estiveram nessa aula. Um grande abraço do pastor Gênesis e da escola. E até o próximo domingo, em nome de Jesus. Amém e amém.